Que é o Pedro Torão, falando com... Eu sou o professor Bruno Almeida, sou professor historiador de formação, sou bacharel e licenciado pleno em História. Tenho uma experiência aí de mais ou menos uns 11 anos de sala de aula. Então, hoje a gente veio aqui para conversar um pouco sobre o cenário ideológico que a gente vê presente no Brasil e um pouco do cenário político também, que é bem extremizado, digamos assim. A primeira pergunta que dá pra gente fazer é porque o neonazismo, o fascismo, tem tomado muito cenário na política atual. Protestos e mais protestos a favor do neofascismo, do neonazismo. E eu queria saber como que isso aconteceu? Como nós deixamos isso acontecer? Cara, assim, primeiro a gente precisa de... Eu acho que para a gente entender essa questão, hoje, como a gente pode observar, nós temos muitos elementos que indicam formas de vida ou uma espécie de fascistização da vida social. A gente tem muitos elementos que indicam isso. E embora algumas pessoas tendam a relutar em reconhecer isso, ou mesmo afirmarem categoricamente que não, né, que tu está tendo uma radicalização, né, de algumas vertentes da direita, mas que isso não é um fenômeno fascista e tal. Apesar disso, eu acho que para a gente entender esse fenômeno, a gente precisa de referências teóricas, né? Primeiro, acho que o primeiro ponto que a gente poderia levantar com relação a isso é perceber que o fascismo ele é uma forma de sociabilidade. Sim. Né? O fascismo é uma forma de sociabilidade e é claro que o que a gente está apontando hoje como um elemento fascista, né, na vida social, ele não é o mesmo fascismo da década de 20, da década de 30, da década de 40. Né? É obviamente que a gente precisa, como é que eu posso dizer? A gente precisa contextualizar, né, isso aí. A gente precisa, como a gente diz na história, a gente precisa historicizar essas coisas. Né? E eu acho que esse fenômeno, ele tem muito a ver com uma série de falhas que foram politicamente cometidas por uma parcela da esquerda, né? Uma vertente da esquerda no Brasil foi governo. Mais Não, não, extremista, não. né? Uma vertente da esquerda no Brasil foi governo, né? Durante 13 anos aí, cara. Mas isso aí é mais de uma década. E sendo governo, você tem uma quantidade exorbitante de pontos negativos que, primeiro, produzem uma vitrine, né, cara? Produzem uma vitrine pra galera jogar pedra. Obviamente, os setores conservadores, e especificamente a mídia de massas, né, a grande mídia no Brasil, obviamente produz isso como um fato. Né? Produz isso, dá uma visibilidade para isso como de uma forma que outros instrumentos não seriam capazes de produzir, de dar visibilidade a isso. A internet, sem dúvida, hoje cria uma sociabilidade que difunde informação de uma maneira muito peculiar, que na verdade os teóricos já estão tentando entender o que é esse fenômeno, né? Tem muita gente falando muita coisa sobre, mas um fato é que um fenômeno como esse, de fascistização da vida social, ele sempre surge, ele sempre se origina de uma crise. Né? Todo fenômeno fascista se origina de uma crise. Então, o certo seria você pegar o seu contexto e atualizar a ideologia Sem fascista. dúvida nenhuma. Obviamente, quando a gente diz fascismo, isso é fascismo, né? O que está acontecendo no Brasil é uma fascistização da vida social. A gente não está falando do passado. A gente não está falando de uma atualização do passado. A gente está falando de um fenômeno completamente novo, mas que tem raízes mas no fascismo. que obviamente tem raízes nesse fascismo. Sim.
Na questão do cenário atual, pontuando já que você disse, nós temos duas coisas que eu posso fazer mais uma pergunta. Que tipo de coisa mudou do fascismo diferente, do fascismo da década de 30, da década de 40, para o fascismo atual? E por que é tão comum ouvir isso, tanto de um lado quanto do outro? Cara, assim, primeiro que o fascismo no contexto do entre guerras, ele é produto de um fenômeno histórico que envolve basicamente dois elementos, né? Um acirramento das disputas entre as nações por questões nacionalistas propriamente ditas. Você tem na Europa das décadas de 1910 para frente, 1920 para frente, você tem questões étnicas muito graves na Europa, né, que tem raízes na forma como os estados nacionais se formam, né, mesmo no contexto da modernidade. Obviamente essas questões nacionalistas graves, elas são fundamentais para fazerem implodir as guerras mundiais, tanto a primeira quanto a segunda, e você ainda tem um agravante na forma como que o capitalismo assume no início do século XX, que é aquela forma imperialista, né? Que é a da busca por mercados, uma disputa muito acirrada, inclusive engendrando uma corrida armamentista muito forte. Então essas linguagens, essa linguagem da violência física, da violência política, ela tinha um formato naquele contexto. A gente não pode esquecer, por exemplo, que lá naquele contexto a viabilização de uma revolução de caráter socialista na Rússia, ela cria um elemento a mais, né? Porque ela vai, na sua essência, negar a forma de vida capitalista. Então, esses elementos eles são muito importantes para a gente entender o fascismo entre guerras. Obviamente, esses elementos, eles estão ressignificados. Eles estão aqui, mas eles estão ressignificados, porque, na verdade, tu não tem propriamente uma negação, tu não tem nenhuma alternativa hoje a uma forma de vida capitalista. Mas, em contrapartida, o capitalismo, ele dá sinais de colapso a todo momento, né? A gente olha para a realidade social, como sempre teve, a gente vê que, né, a nossa forma de vida ela é insustentável, cara. Hoje mesmo eu fiz uma postagem no Twitter porque eu estava conversando com uns amigos e os colegas falavam sobre como Belém está tomada de farmácias, né? E todo tempo aquela coisa da ironia que, porra, Belém tem farmácia pra cacete, qualquer coisa que não pode ver uma obra, a galera já diz que é uma farmácia. E eles estavam ironizando, e a gente ironiza a nossa própria doença social, pô, né? Porque essa quantidade exorbitante de farmácias, ela, na verdade, a gente não consegue perceber isso como uma evidência da nossa própria debilidade social, né? A sociedade está doente. E é óbvio que as pessoas estão buscando alternativas. Quando a gente conversa, por exemplo, nesse cenário pós-eleições, eu conversando com as pessoas, eu percebo claramente assim, não dá para a gente definir todo eleitor do Bolsonaro como um fascista. As pessoas estão buscando alternativas. E as esquerdas precisam treinar o ouvido, precisam ressignificar sua postura diante do cenário político e tentar ouvir o que essas pessoas estão querendo dizer. Pô. Essas pessoas estão buscando alternativas. Pô. E vale ressaltar também que não é de agora que isso tem acontecido. Não, desde o tempo das eleições, de muito tempo atrás, quando a Marta Suplicy, foi candidata, o opositor dela era o Enéas, como um candidato da direita, e ele foi muitas vezes chamado de fascista. O Aécio foi chamado de fascista, o Michel Temer já foi chamado de fascista. Geralmente, quem discorda da esquerda acaba sendo intitulado de fascista. Isso é um destreino na leitura do processo, né? E isso, inclusive, por exemplo, arma esses discursos, cara. Nem todo discurso de direita é um discurso fascista, mas quando a gente rotula tudo como fascista, isso meio que dá legitimidade, né, para essas pessoas, assim. Então, por exemplo, eu entendo a preocupação de algumas pessoas em discordarem de que o fenômeno que a gente vive hoje é um fenômeno fascista, ou seja, as pessoas estão voluntariamente aderindo a formas de vida fascista. Eu entendo que é um termo muito forte, né? É uma referência muito, muito preocupante e tal. Eu concordo plenamente com a preocupação das pessoas. Mas, por exemplo, anos atrás, eu jamais classificaria o eleitor do Enéas de fascista, o eleitor do Aécio de fascista. Isso não teve, por mais que uma parcela da esquerda apontasse o dedo e taxasse de fascista, isso não era
Isso não tinha como ser, naquele cenário, levado em consideração, pô, né? Hoje é diferente. Hoje a gente vive um fenômeno diferente. Hoje a gente vive um fenômeno em que as pessoas se sentem legitimadas a agredir, né? A inclusive cultuar a violência, pô, né? A cultuar mesmo, assim, a tomar a violência como um instrumento político, porque elas se sentem representadas por uma possibilidade, né, que agora se concretizou depois do resultado da eleição, do Bolsonaro assumir o poder. E as pessoas se sentem representadas nessa perspectiva, se sentem legitimadas, e a gente está vendo o que está acontecendo aí, cara. Ele mal assumiu, né? Já tem tantos casos. E você assim, tem uma quantidade, as pessoas estão com medo, pô, sabe? As pessoas estão se hostilizando, tu tem famílias, sabe? Eu mesmo perdi a cabeça, cheguei a discutir com um primo da minha mãe, assim, né? Assim, eu não me arrependo de ter feito o que eu fiz, nem falar o que eu falei para ele, porque de fato ele foi muito vil, né, na abordagem dele. E é isso que eu tenho alertado muito, sabe, cara? As pessoas precisam... A gente não tem que passar pano para isso, não, porque o fascismo ele não é uma opção política. O fascismo é a negação da política, pô. Né? Totalmente antidemocrático, autoritário. É a negação da diferença, é a negação do outro, né? E você tem uma quantidade expressiva dos eleitores do Bolsonaro que se enquadram nesse. E a gente não pode ignorar isso. Claro que tu não vai sair apontando o dedo para todo eleitor do Bolsonaro, taxando ele de fascista, porque uma parte expressiva dos eleitores do Bolsonaro não estão votando necessariamente no Bolsonaro. Uma parcela muito expressiva dessas pessoas estão votando contra o PT, né? Ou seja, ele não é um voto, vamos colocar assim, né, para a gente trabalhar com os rótulos. É um movimento antipetista. Não é um voto bolsonarista, né? É um voto antipetista. E a gente precisa fazer uma leitura desse fenômeno e tentar compreender. Você falou sobre a questão que o primo da sua mãe foi vil. Trata também da polarização, que é o que a gente está vivendo. A polarização política muito agressiva. Nós tivemos um segundo turno muito conturbado com dois extremos. O Bolsonaro de extrema-direita e o Haddad e Manuela representando a extrema-esquerda. Teve o embate no primeiro turno de muitos candidatos de centro que não tiveram a menor quantidade expressiva de votos, não tiveram o menor palco para as eleições. Como exemplo do Alckmin. Como a gente pode descrever esse movimento de polarização tão grande? Olha, eu acho assim, esses contextos históricos, como contextos políticos também, né, como o que a gente está vivendo, acho que eles produzem esse fenômeno de as pessoas segregação, caminharem para os extremos. O PT está muito longe de representar uma extrema esquerda, está muito, muito distante de representar um projeto revolucionário ou algo do tipo. Mas mesmo assim as pessoas têm essa leitura. E o que é mais preocupante, qualquer posicionamento político de viés mais progressista, as pessoas automaticamente te taxam de petista. Eu me sinto muito envergonhado quando alguém me chama de petista, né? Pelo meu posicionamento político que é mais é um posicionamento mais à esquerda. Mas o que explicaria esse fenômeno eu entendo que tem basicamente dois pontos aí que eu acho que a gente poderia apontar para tentar explicar minimamente esse fenômeno. Um é de viés mais geral, né? É mais macro do que propriamente concernente à realidade do Brasil. Eu acho que isso tem muito mais a ver com a forma, né? Com a forma social que o capitalismo assume hoje, né? Que ela tá entrando em colapso, essa forma contemporânea do capitalismo, ela é de uma violência extrema, né? Ela adoece as pessoas, a gente não consegue... A forma que o capitalismo tem assumido hoje, ela está inviabilizando a vida social. E o Brasil, nesse contexto, o Brasil fracassou completamente. Eu acho que, inclusive, isso que eu vou falar agora, resgata a tua primeira pergunta a respeito de como é que a gente permitiu que o fascismo, né? Como é que esse fenômeno aconteceu, como é que a gente deixou, a gente não percebeu e tal. O Brasil fez uma transição para a democracia, da ditadura para a democracia, de uma maneira completamente medonha. Inclusive, eu tenho abordado essas coisas em sala, agora nas últimas revisões, tenho discutido com os alunos o conceito de justiça de transição. O Brasil fez uma transição para a democracia que foi completamente capenga, completamente, né, baseada numa espécie de pacto de conciliação que, na prática, acabou normalizando, né? Acabou naturalizando a presença de uma série de elementos
da estrutura ditatorial dentro da nova estrutura democrática que se construiu. Então, na verdade, a gente nunca, ao longo desses pouco mais de 30 anos, a gente não conseguiu fazer uma transição efetiva. Para você ter uma ideia, a gente não conseguiu nem consolidar uma memória histórica sólida. Tanto que hoje a gente vai chegar para dar aula, você tem um aluno, professor, porque você sabe que é um absurdo dizer que teve ditadura no Brasil. Então, a gente não conseguiu nem consolidar uma memória histórica para a gente minimamente ter um consenso a respeito do que a gente viveu entre 64 e 85. Muito menos fazer, por exemplo, uma política de reparação dos danos provocados pelos agentes do Estado. Né? O máximo que o Brasil faz é pagar indenização para quem foi preso político, para quem foi prisioneiro, para quem foi torturado. O Brasil não fez reformas institucionais, né? Não existe justiça de transição sem reformas institucionais. A única reforma institucional que o Brasil fez nessa transição de uma reforma mais explícita, mais expressiva, foi a promulgação da Constituição de 88. Mas se tu pegar, por exemplo, o Código Processual Penal, o Código Penal, o Código Civil, são todos a própria estrutura caracteriza, por exemplo, as polícias militares nos estados. Elas foram todas gestadas na ditadura e estão aí ainda. Então, quer dizer, a gente não conseguiu fazer essa transição. O Brasil a sociedade brasileira tem um viés autoritário em todas as instâncias da vida social, inclusive dentro da escola. Então você tem uma sociabilidade que ela é historicamente muito mais marcada pelo autoritarismo do que propriamente por uma sociabilidade democrática. O brasileiro ele desdenha de qualquer possibilidade de instância democrática, de vida social. A gente acha... O brasileiro tem... A gente desacredita. Desacredita completamente, sabe? A gente tem, por exemplo, tem uma pesquisa recente agora, eu não vou recordar de quando, mas tu tem aí um percentual até expressivo da população brasileira que que valoriza a democracia, e um percentual de mais ou menos pouco mais de 60% da população brasileira. Isso é muito, porque se tu fizesse essa pesquisa tempos atrás, tu ia perceber que o percentual ia dar muito mais baixo. Hoje, tu percebes que a quantidade de pessoas que têm um apreço pela vida democrática, pelo regime democrático, do ponto de vista político, é grande, né? Você tem aí um percentual expressivo. Mas as pessoas não conseguem perceber uma sociabilidade democrática. Elas pensam a democracia como um regime político, elas nunca pensam a democracia como uma forma social. Você entende? Então, por exemplo, a vida dentro das empresas privadas, elas não são democráticas, né? As escolas, elas não são democráticas. A sociabilidade do brasileiro, ela está muito distante de ser minimamente democrática. Então eu acho que muito do que a gente vive, né, com relação a essa situação hoje, o que gestou essa situação, tem a ver com essa transição mal feita, saca? Em grande medida, isso produziu a crise política. Por quê? Porque os 13 anos de governo do PT, nada mais do que foi um redesenho de um pacto de conciliação de classes que a médio e longo prazo não se sustenta. Então, o que é essa crise que a gente está vivendo agora? É a falência desse pacto de conciliação de classes que explodiu numa forma de linguagem muito violenta no campo da política, que produziu, né, aí voltando para a tua pergunta especificamente, produziu essa polarização. Num contexto como esse, as pessoas tendem a serem empurradas para os extremos. Por quê? Porque nos extremos as pessoas vão tentar encontrar uma via de segurança. Até porque, quando tu pergunta por que os políticos de centro, seja de centro-esquerda ou de centro-direita, por que eles não tiveram o menor palanque, não tiveram a menor chance nessas eleições? É muito porque os governos que antecederam foram governos oriundos desse campo do espectro político. Então, se esse campo levou a gente para essa crise, obviamente as pessoas não vão optar por sequer ouvir esses políticos. O que a gente tem, na verdade, é uma negação da representatividade. Aí você falou também sobre a falta de memória que a gente tem sobre o período ditatorial no Brasil. E isso esbarra também em outras duas perguntas. A primeira que eu posso fazer é a questão do desejo da volta da ditadura, tanto pelos mais novos, tanto pelos de média idade, quanto pelos mais velhos que viveram esse período. Que eles querem a volta, tem protestos a favor da ditadura, e entre outros. E seria justamente por essa falta de... Eu não diria que existe uma falta de memória. Eu até me espanto,
Eu acho curioso, por exemplo, como as pessoas quando a gente conversa sobre essa questão da memória, especificamente sobre memórias da ditadura, muitos alunos me procuram fazendo referência a um vídeo do Leandro Carnal, em que e o Leandro Carnal é um historiador de formação, é um historiador que muitos têm como referência. E muitos alunos me procuram tomando ele como referência, numa fala em que ele diz que, acho que foi no Jornal da Cultura que ele fez essa fala, em que ele diz assim: quando eu vejo um idoso com saudosismo da ditadura, eu atribuo isso à idade. Mas quando eu vejo um jovem com esse saudosismo em relação à ditadura, eu me sinto na obrigação de informar a ele o que é o arbítrio, né? O que é a violação de direito e tal. A fala dele, na verdade, evidencia uma coisa. Eu não diria que não existe uma memória sobre a ditadura ou que não existem memórias. Eu acredito que esse momento é um momento de disputa entre as memórias, e o que está em jogo nessa disputa é a hegemonização de uma dessas memórias. Agora, o que me preocupa é que essa memória saudosista em relação à ditadura, ela legitima um projeto político que é brutalmente violento em todos os sentidos. Tanto no quesito físico quanto no quesito moral, intelectual. Em todos os sentidos, né? É por isso que eu não hesito em classificar o fenômeno que a gente vive hoje, dessa crise política, dessa crise ética, como um fenômeno de fascistização mesmo da vida social. Eu não hesito em afirmar isso, por quê? Porque as pessoas estão negando a cidadania das outras, o direito das outras, a existência das outras, a forma de vida das outras, né? E isso é o extremo da violência. Me preocupa, assim, que essa memória legitima um projeto como esse, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que muito me preocupa é que essas memórias saudosistas em relação à ditadura, elas ignoram completamente os fatos, os documentos, a produção de conhecimento acadêmico. Ela fica, assim, sempre se recorre ao discurso essencialmente ideológico de que a academia está tomada de comunistas, de que essas pesquisas são tendenciosas, de que quem produz esses conhecimentos, quem seleciona esses documentos, sempre o faz com viés ideológico, e que isso, por definição, inviabiliza qualquer tipo de argumento que contraria essas memórias. E justamente um dos muitos argumentos que trazem a questão a favor do militarismo, da ditadura, seria o perigo de um Brasil comunista, de um Brasil, como tem sido chamado, de uma nova Venezuela. Primeiro, cara, assim, a gente tem historicamente essa demonização do que é o comunismo, né? As pessoas na prática, elas são muito desinformadas a respeito de qualquer discussão teórica sobre essa questão. E quando eu digo isso, obviamente eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia aqui. Mas essa coisa de ficar a história do Brasil está recheada dessa coisa de ficar todo o tempo requentando essa ameaça comunista. E eu, particularmente, como historiador, fico muito impressionado como isso tem sempre colado, sabe? Essa pega, coisa tem, né? sempre... Eu fico impressionado. Agora, assim, não deveria ficar impressionado, né? Porque o debate público no Brasil, ele carece muito tanto de informação quanto de formação. Então, não deveria me surpreender que os setores conservadores estejam sempre requentando essas coisas, mas nunca fracassem no esforço de requentar a ameaça vermelha, a ameaça comunista. O Brasil está muito longe de vivenciar uma ameaça comunista. A Venezuela está muito longe de ser um país que represente um projeto político comunista. As pessoas se interessassem minimamente do ponto de vista teórico sobre essas questões, talvez a gente não tivesse tanto problema com relação a essas coisas. E tem uma coisa que o Vladimir Safatli, que é um filósofo da USP, diz, né? Ele ironiza uma coisa interessante. É impressionante como o debate público brasileiro, as pessoas nunca encaminham o debate para aquilo que realmente está produzindo a nossa mazela. Impressionante como no Brasil o problema não é da concentração bancária, o problema não é dos oligopólios, o problema não é da financiarização da economia, o problema não é de uma classe política que na verdade está cooptada por esse mercado financeiro. O problema não é esse, o problema é sempre o professor de história que está doutrinando, né, os jovens, uma ideologia comunista. É impressionante como as pessoas conseguem, né? É uma construção muito simplória
mas que de uma certa maneira é muito eficiente para desviar o debate público daquilo que realmente importa, pô, daquilo que realmente está por exemplo, a campanha eleitoral toda foi realizada em 2 turnos e não se discutiram 2 coisas essenciais para o país. A pauta girou em torno de corrupção e oscilou entre 2 projetos que são tratados como extremos. Não se discutiu a questão, não se discutiu o projeto de gestão da economia brasileira. Né? Esse debate ele passou de uma forma muito tangenciada e passou de uma forma, quer dizer, nem passou, né? Foi completamente nula qualquer consideração a respeito de um projeto de política educacional para o país. Tivemos 2 candidatos que tentaram colocar essa discussão em pauta, mas nenhum deles teve sucesso. Nós tivemos o Ciro, com alguns projetos sociais, mas nunca de educação, só que nunca foi mencionado. E o Amoedo, com os projetos econômicos dele, que realmente de gestão econômica. Só que a gente teve espaço para isso. Não teve espaço. É interessante, cara, assim, não é que os candidatos não tivessem propostas para isso. Mas o que é curioso, me chamou muita atenção. Olha, o Amoedo e o Ciro foram candidatos que eu acompanhei muito de perto. Porque o Bolsonaro era um candidato muito caricato, a gente não tinha muito o que espremer dele, né? Então, o Bolsonaro era aquilo ali, a gente não precisava... Ele é completamente transparente desde o início, desde 2014 que ele se anunciou. A gente não precisava fazer muito esforço para acompanhar e construir um certo entendimento do que ele representa politicamente. Via 3, 4 reportagens dele, acabou. Isso. O PT não tinha, de fato, candidato até, sei lá, 2 semanas, 3 semanas antes do primeiro turno. 3 semanas antes do primeiro turno. Então, eu acompanhei de uma maneira mais aproximada justamente o Amoedo e o Ciro Gomes. Me chama a atenção nas entrevistas do Ciro Gomes, ninguém queria discutir proposta com o Ciro Gomes. Isso mostra como eu fico... É muito por isso que eu estou aqui contigo hoje, cara, porque é impressionante como nos grandes meios de comunicação, a classe jornalística, ela é... Eu não sei se essa galera faz É ideologia... É cheio de sacanagem mesmo, assim, e é um negócio, é um despreparo absurdo, cara, sabe? É uma coisa explícita, é uma coisa evidente. O cara, porra, você tira o cara da campanha, a agenda do cara tá lotada, você reserva um horário do cara na agenda, você tá ali com um candidato à presidência na sua frente e você não pergunta quais são as propostas dele, né, de projetos para os problemas que o país está enfrentando. Você quer perguntar, porque você é cabeça quente, porque você falou não sei o quê, porque você xingou não sei quem, né? E coloca na pauta da discussão coisas completamente, rigorosamente irrelevantes. A gente viu isso sem exceção, todas as entrevistas do Jornal Nacional no primeiro turno. Nós vimos apenas um ataque. O Jornal Nacional é a cereja do bolo nesse processo, né? Mas, em linhas gerais, todas as sabatinas que eu acompanhei, e não foram poucas, né? A minha esposa ficava até irritada comigo no carro, porque eu ligava o celular, eu não ia, obviamente, assistindo por causa do trânsito, mas eu ia ouvindo, né? Aquela sabatina. E era um negócio assim, cara, que eu continuava muito e fechava, assim, né, o acompanhamento da sabatina muito mais por uma questão mesmo de obrigação cívica, sei lá, eu sou professor, do que propriamente por outra coisa, porque é um negócio absurdo, sabe? Isso se deve, é engraçado como isso está muito, e eu fico muito impressionado, muito chocado como as pessoas têm uma tendência a aceitar essa coisa de que a política não tem que ir para a sala de aula, pô. Quando eu assisto uma entrevista como essa, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser no Habermas, pô. Sobre quando o Habermas fala a respeito de como não existe opinião pública, não existe debate na esfera pública. Quando o Habermas fala de ação comunicativa, ele fala da ação comunicativa como uma praxis racional. Mas, porra, como é que você pode ter um espaço, uma esfera pública de fato propícia para o debate, se as pessoas não estão informadas, as pessoas não estão formadas, pô? A educação está sendo negada como direito e a informação está sendo negada como direito. Você falou que é um dever cívico, você acompanhou por um dever cívico, não só como professor, mas como cidadão. Só que as pessoas não liam e continuam não lendo por questão de projeto. Eu conheci 1 ou 2 pessoas que leram os projetos dos seus candidatos e só. E estava baseando
principalmente o seu voto em ideologia. Que aquele candidato parecia mais com o que ele queria do que propriamente com projetos. Hoje eu conversei com um amigo no WhatsApp, eu fiz uma provocação para ele, a provocação nem tinha sido para que ele, na verdade, apresentasse o que ele apresentou, mas a constatação da conversa que eu tive com ele hoje é a seguinte: as pessoas estão se orientando muito mais por afeto político do que por uma racionalidade política. Isso não é ideologia, porque a sua adesão ideológica a um projeto, ela é racional, pô. A sua simpatia ideológica por um candidato, ela é uma escolha racional, pô. Agora, o que tem tomado conta da esfera pública hoje, e isso não é só no Brasil, é o que a gente chama de afeto político. As pessoas estão orientando suas escolhas pelo afeto político. E isso significa dizer que a política, ela está se orientando não pela racionalidade, mas pela paixão mesmo. Então, a questão da leitura dos programas, por exemplo, é impressionante, por exemplo, como as pessoas elas não conseguem refletir a respeito de como determinados programas as afetam de uma maneira direta e de maneira negativa. Por exemplo, a gente está em período de revisão para o Enem agora. Aí você pega uma questão, sei lá, sobre cidadania e democracia no mundo antigo, clássico, você está falando de Atenas, na sala de aula, e você consegue mostrar para o aluno como os gregos, há mais de 2000 anos atrás, já conseguiam perceber a importância de você criar estratégias de inclusão dos cidadãos todos, independentemente da sua condição material. Mas você abre, por exemplo, um programa como o programa do Partido Novo, e o Partido Novo está defendendo lá no programa dele uma postura contrária ao financiamento público de campanha. Porque, em essência, o candidato deveria financiar a sua campanha, né? E as pessoas engolem isso como uma coisa, né, como o suprassumo da coerência política. Qualquer sociedade que se pretenda democrática, se ela financia, por exemplo, campanhas como as campanhas que são feitas no Brasil, com o próprio recurso do candidato, qualquer pessoa que queira apresentar uma candidatura, mas não tenha recursos para isso, essa candidatura fica inviabilizada, pô. A não ser que você consiga, quer dizer, o cara que é dono de uma rede de TV, que é dono de uma rede de rádio, quer dizer, ele não tem só o poder econômico, ele controla a circulação, a produção e a informação, a produção da informação e a circulação dessa informação. Ele controla a produção e a circulação do conteúdo do que é veiculado. Então, se você não viabiliza um financiamento público de campanha, é claro que uma candidatura de quem não tem esse poder econômico, de quem não tem esse poder social, ela se torna completamente inviável. Mas as pessoas não são capazes de refletir sobre uma questão como essa. Essa proposta do Partido Novo não defenderia a questão de... Nós tivemos uma campanha do Alckmin que foi milhões de reais e tudo com dinheiro público, dinheiro dos cofres públicos. Não, mas aí a questão, assim, as pessoas demonizam o financiamento público de campanha de maneira gratuita e sem conhecer. O problema nessa questão aí não é o financiamento público de campanha em si. O problema é quais são os critérios estabelecidos na legislação brasileira para você fazer a distribuição desses recursos públicos. Que ela não é problemática, ela é imoral. Tanto a distribuição do tempo de TV, quanto a distribuição das verbas públicas para viabilizar essas campanhas. Ela não é problemática, ela é imoral, pô. E as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem, não conhecem quais são esses critérios. Por que elas não conhecem? Não é só por uma falha do interesse delas. Isso é um problema estrutural da forma como a informação é produzida e como ela circula no Brasil. E não é só no Brasil. Porque você tem, no Brasil, 5 famílias que controlam todos os meios de comunicação de massas. Em todos os tipos de mídias que tu imaginar, pô. Exceto a mídia pequena. Como é o meu caso. Ok. A gente precisa estimular esse tipo de coisa, né? É por isso que eu, mesmo tendo sido orientado a não vir, né, optei por vir. Peraí, eu não tô sabendo dessa não. Não, é porque as pessoas estão com medo de se expor, né, cara? Eu fui orientado por colegas, cara, será que era uma boa tu dar uma entrevista desse teor? Né? Porque eu cheguei a comentar com alguns colegas, cara, eu tenho uma aluna, né, que
faz um trabalho bacana e tal, vou fazer uma entrevista. Cara, será que é bom se expor num momento como esse? Será que é bom expor as suas ideias num momento como esse? É nesse sentido que eu fui orientado a não vir. Mas eu faço questão de estar aqui justamente por quê? Porque a gente precisa. Só que a gente precisa de viabilização de políticas públicas para que isso aqui ganhe alcance, cara. A iniciativa é fantástica, ela é espetacular. Essas pequenas, né, mídias e esses núcleos essas cooperativas de jornalistas, elas precisam ser estimuladas, elas precisam se profissionalizar. A gente precisa quebrar com esse oligopólio da comunicação, com o oligopólio financeiro. A gente precisa quebrar. Esses oligopólios são que, de fato, colocaram o Brasil na situação que a gente está. E as pessoas estão aí procurando um inimigo comunista que não existe. Pô. As pessoas estão tentando resolver um problema atirando para o outro lado onde o problema está. Isso é desesperador. O mais desesperador é perceber que as vozes que deveriam estar a serviço, né, de uma reorientação do debate público estão completamente desorientadas, cara, preocupadas com manutenção de hegemonia do poder, né? Me senti obrigado a votar no Haddad, inclusive me manifestei publicamente com um grupo de outros professores em Belém, manifestando o voto. Mas por quê? Porque a gente... Tu tens o Bolsonaro representava uma ameaça muito maior, na minha opinião. O PT representa ainda, né? Mas aí, já está concretizado, né, o resultado da eleição. E elas foram, querendo ou não, foram eleições... foram eleições dentro de um regimento que se considera democrático. Mas eu te digo assim, a gente precisa, sei lá, reconfigurar esse debate para que as pessoas possam, de fato, pelo menos perceber quais problemas de fato a gente está enfrentando, cara. Até porque as pessoas estão batendo palma para propostas. As propostas que foram recentemente anunciadas pela equipe do Bolsonaro, todos os analistas têm sido praticamente unânimes em dizer, sabe? Isso não é uma coisa boa. Cara, e as pessoas estão tentando racionalizar essa... E é surreal como a imprensa é completamente, sabe, não descompromissada e é um negócio surreal, como cara. você falou, tá tendo um ataque e tá desviando totalmente a atenção do que realmente importa. Mas você falou da questão da nossa eleição ser realmente conturbada, toca em outra pergunta, que é a violência contra ideologias e pensamentos. Nós vimos muito isso, que os projetos eram combatidos não com outros projetos, mas sim com violência verbal e física. Tivemos diversos casos de tantos reais quanto mentirosos, de pessoas que foram agredidas fisicamente, verbalmente, e isso está se tornando uma situação normal no cenário político brasileiro. Isso aí tem 2 pontos que eu poderia considerar a respeito disso, que é, o primeiro, cai na questão do afeto, né? Do afeto político, a mobilização de afetos políticos. A esfera pública brasileira, ela não é mais um espaço de debate orientado pela racionalidade. Ninguém está disposto a mudar de opinião a respeito de uma questão com base no argumento que alguém está apresentando. Isso é completamente ineficiente hoje. Você não consegue convencer ninguém, né, de que uma determinada escolha é absurda, é nociva para ela própria, com argumentos. Por quê? Porque as pessoas estão mobilizadas pelo afeto político e não pela racionalidade política. Isso é um ponto. Teve a criação de barreiras, e muitas barreiras. Em questão de ideias mesmo. Exatamente. Tem uma coisa que é muito interessante. Eu falava do Habermas agora há pouco. Tem uma coisa muito interessante na obra do Habermas, que é o seguinte. O Habermas, ele bebe no Platão. E uma coisa que o Platão valorizava muito é essa coisa do esclarecimento pelo debate. O problema não é perder, entre aspas, né, tempo debatendo. O problema é não estar esclarecido pelo debate quando chegar a hora de tomar a decisão. Essa questão do debate público tem 2 elementos centrais quando a gente pensa em debate na esfera pública.
Um é a fonte do discurso. O Habermas ele pensa esse debate, ele pensa a questão o debate a partir da ação comunicativa. Por isso que ele está muito preocupado com uma questão de ética do discurso, né? Então ele está primando pela racionalidade do discurso. Então tem dois elementos quando você fala desse discurso na esfera pública. Quando você vai para a esfera pública defender uma ideia, né, emitir um discurso, tem dois pontos centrais. Tem a fonte desse discurso e tem o conteúdo desse discurso. Ou seja, o emissor do discurso e tem a substância, tem o conteúdo, ou seja, o que é que esse discurso de fato comunica. No Brasil, se você vai na polis grega, o cidadão grego estava muito preocupado não com quem emite o discurso, mas com o conteúdo desse discurso. No Brasil, a esfera pública brasileira está tomada por um processo inverso. Você desqualifica o discurso de alguém não pelo conteúdo do discurso, mas por quem o emite, pô. Então, essa coisa de você não estar aberto, de você... Isso é essencialmente isso que produz essa violência política, pô. Se você, por exemplo, está orientando a sua praxis política pelo afeto, pô, o que isso vai produzir? Violência, pô. Isso não vai produzir concordância, isso não vai produzir consenso, pô. Para que a gente produza consenso, a gente precisa dar muito mais atenção ao conteúdo do discurso das pessoas do que a quem é a pessoa que está emitindo. Justamente um ponto que eu vi aqui é que o que tem tomado muito mais o cenário político é o discurso vazio. É o discurso bem estruturado para parecer que ele está falando de alguma coisa séria. Muitos casos de discurso, como o próprio Goulart Filho, que ele estava fazendo discursos completamente vazios. Cara, mas aí se fosse só ele, tava bom demais, né? Ele não... Por exemplo, se tu pega, por exemplo, os debates, cara, o que é o Álvaro Dias? Sabe? Que loucura é aquela ali, cara? Não fala nada com nada. Você faz uma pergunta. O que é o Henrique Meirelles num debate, gente? Né? Você faz uma pergunta e o candidato não responde a pergunta. Eu até tenho minhas dúvidas se entendeu a pergunta que é feita. É um negócio surreal, cara. Né? E isso me leva à conclusão de que um dos problemas centrais para poder encaminhar uma solução para a crise política no Brasil é que a gente comece a pensar na qualidade desse debate. A gente precisa urgentemente, olha, mas quando você fala, por exemplo, quando o Haddad falava de regulação da mídia, o Haddad foi bombardeado aí nas eleições. A gente vai chegar nessa parte também. De questão de regulação da mídia, pô. E é impressionante como os jornalistas ficam todos alvoroçados. Ninguém está falando de censurar, não. A gente está falando de produzir diversidade, de quebrar o oligopólio, né? De viabilizar a informação, de criar uma rede maior. Né? As pessoas estão desinformadas, ou melhor dizendo, as pessoas não estão desinformadas. Uma coisa que marcou essas eleições foi o quê? Foi a construção de uma rede de desinformação, pô. A gente não está refletindo sobre essas questões, né? A gente está preocupado, sabe? Olha, eu estou aqui em processo de mobilização com uma série de professores. Pô, gente, as discussões são as mais vazias possíveis, cara. Os professores estão paranoicos, né? As pessoas estão paranoicos no sentido de temerosos do que um possível governo Bolsonaro representa, né? E estão com medo das coisas mais absurdas. É impressionante como os setores, todo o espectro político, todos os setores da sociedade estão desinformados. Mas isso não é resultado de uma ignorância dessas pessoas, não é ignorância de cada indivíduo. Isso é resultado da forma como a informação é produzida, como ela circula, né? Isso é resultado de um déficit de formação que tem a ver com a inexistência de um projeto de educação no país que não seja o de desconstruir a educação pública, gratuita. Então a gente tem uma quantidade exorbitante de problemas que não estão sendo debatidos, que não são o centro do debate. E quando elas são debatidas, é desviado o foco, como você
já mencionou, para o aspecto pessoal. A gente quando a gente não tem resposta, a gente ataca a pessoa e não o discurso. É o que eu falava sobre a questão da ética discursiva lá no Harvard. Você desqualifica o discurso não pelo seu conteúdo, mas por quem o emite. Isso é um sintoma, isso que tu estás apontando é um sintoma grave do que ele está falando, pô. Né? Eu não tenho mais argumentos, eu vou te xingar, entendeu? Tu é um verme, tu é um fascista, né? O cara da esquerda te xinga de fascista, o cara da direita te xinga de comunista, vocês se bloqueiam e fica por isso mesmo, pô. Você entende? Sim, e sobre essa questão, tem pela internet toda vídeos de refutei tal pessoa e você está simplesmente xingando a pessoa. Tem um vídeo que ficou muito conhecido, que foi o cara que disse que refutou Marx. Eu não sei se você já assistiu. Tem muitos refutando Marx, né, hoje em dia. Que ele disse que ele era um bêbado que nunca trabalhou na vida, que vivia nas custas dos outros. Mas isso na verdade é uma linha argumentativa bastante requentada, ela é bem velha, né, cara? Bom, assim, eu inclusive ironizo essas coisas em sala quando eu vou tratar de algum ponto, né? Marx Marx não é um santo padroeiro, né, cara? Marx não é um profeta, Marx é uma matriz do pensamento social, né? É um clássico do pensamento sociológico e deve ser tratado como tal, pô, né? Ele não é um guru, ele não é a fonte de toda a verdade, ele é um referencial teórico. Só que, por exemplo, o esforço na desqualificação do Marx deriva do fato de que o Marx está muito preocupado no século XIX com uma teoria, com um referencial teórico-metodológico que se propõe à prática revolucionária. Né? Todo referencial teórico-metodológico que o Marx constrói, na própria visão dele, e isso está documentado, isso está escrito por ele, na visão dele próprio, seria completamente infrutífero, seria completamente ineficiente se não fosse para a transformação da realidade social. Ou seja, o Marx, dos clássicos do pensamento social, o Marx é o que representa o efetivo perigo, né, para os setores conservadores, porque ele é o teórico que propõe uma praxis de transformação social. Né? Então é completamente compreensível que ele seja atacado, né, que ele tente ser desqualificado. Isso é óbvio. Né? Marx dizia o seguinte: os filósofos fizeram um esforço monumental para compreender o mundo, mas o que importa mesmo é transformá-lo. Né? Isso é uma frase que é extremamente perigosa para quem se considera conservador. Né? O conservador, ele quer o quê? Ele não quer transformação, ele quer conservar. Né? Mas eu fico me perguntando para as pessoas, o que a gente vai conservar dessa forma de vida social? Pô? O que as pessoas querem conservar? Né? Eu tenho muitos alunos que têm estudado o conservadorismo e eu acho fantástico que eles se interessem por esse tipo de referencial teórico. Eu acho que eles têm que estudar mesmo o conservadorismo, né? Mas eu acho que essa crítica ao Marx aí, ela tem que ser qualificada, né? O Marx tem muitos pontos que a gente pode criticar no Marx, né? Tem uma quantidade exorbitante de coisas que a gente pode fazer críticas. Agora, a desqualificação do referencial teórico-metodológico do Marx pelo fato dele ter tido filhos em relacionamentos extraconjugais, ou ter morrido na miséria, ter sido sustentado pela esposa, eu acho que esse é um argumento absolutamente irrelevante para a gente desqualificar teoria e método. Marx, você falou que a gente tem que contextualizar o fascismo, assim como a gente tem que contextualizar as ideias do Marx. A gente não pode levar em conta exatamente o que ele disse, porque ele viveu o início do capitalismo moderno. Óbvio, né? Óbvio. Até então não tinha passado por nenhuma crise que nós já passamos e nós contornamos com o capitalismo.
mas as pessoas insistem em querer usar Marx exatamente Na como verdade, foi as dito. pessoas não têm como usar. As pessoas, essa galera que faz essa crítica, eles não estão usando Marx. Essas pessoas, elas desconhecem. Elas desconhecem a obra do Marx. Primeiro, por exemplo, quando eu falo isso em sala, né, quando eu sinto que existe algum clima provocativo em relação a isso em sala, eu recorro a uma estratégia que tem sido bastante eficiente. Quando eu falo para os alunos que a obra do Marx, ela sequer está completamente publicada, os alunos fazem uma cara de... Né? Os que de fato estão atentos a esse debate. A obra do Marx, ela não está nem a metade publicada. Pô. Marx era um escritor inveterado. Pô. Marx escrevia compulsivamente. Pô. Existe um projeto do governo alemão que chama-se MEGA, que é um projeto que reúne um acervo gigantesco de manuscritos do Marx que ainda estão por ser decifrados. Por quê? Porque Marx tinha uma caligrafia muito ruim, tinha uma caligrafia muito medonha, então é muito difícil entender o que ele escrevia. E o Marx é muito prolixo, né? Ele escrevia muito, com uma linguagem extremamente complexa, de modo que não é simples você compilar esses manuscritos para torná-los públicos, né? Então, a grande verdade é que a gente não conhece de fato o conjunto do pensamento do Marx, né? Mesmo aqueles que passaram a vida estudando Marx não conhecem de fato a obra de Marx. Então, eu acho que assim, é de uma leviandade terrível esse tipo de coisa, com qualquer intelectual, né? Você está falando do Marx porque é o que está em debate o cara que dia, está né? na vitrine, né? É o que tá na cruz hoje. É o que está na cruz hoje. O Marx é aquele cachorro morto que a galera tá, né? Que ela tá chutando, faz fila para chutar, né? Que faz fila para chutar, né? Mas as pessoas de fato desconhecem do que estão falando, cara. Tem algumas outras perguntas, mas voltando para o cenário político atual, nós tivemos um embasamento quase inteiro do segundo turno falando sobre o novo termo, né? Fake news. Pois é, cara, isso assim, a gente vai ter que lidar com essa questão, porque as novas tecnologias, elas têm sido um fator determinante na imposição de limites para as democracias do mundo todo. Novamente a gente cai na questão da informação, cara. Né? Novamente a gente cai na questão da informação. Por quê? Porque, por exemplo, o fato de existirem empresas que vendem pacotes de disparo de mensagens diárias, veiculando mensagens que na verdade não informam, desinformam. Isso é uma realidade concreta nos processos eleitorais hoje. A gente precisa pensar, a gente precisa levar ao debate público como é que isso vai ser tratado, como é que a gente vai lidar com esse problema. A grande verdade é que a gente os analistas estão ainda atônitos, ainda estão digerindo essa questão. Né? A internet hoje em dia não é relativamente novo, é extremamente novo. Ela é uma coisa. Assim, nós estamos literalmente construindo uma nova forma de sociabilidade. Pô. E aí tu tem alguns caras aí refletindo, alguns nomes de peso refletindo sobre essas questões. Né? Mas fato é que o que eu queria, na verdade, ressaltar com relação a isso é que quando você fala, por exemplo, de desconcentração dos oligopólios de mídia, o que os caras fazem contigo? Pedrada. Né? Comunista quer censurar, não sei o quê. Blá, blá. O Haddad foi a bola da vez agora. O Ciro estava nesse debate antes do primeiro turno, ainda no cenário de pré-campanha. Né? Antes do Ciro ser pré-candidato, o Ciro já estava nesse debate, alertando para a necessidade de fazer uma legislação de regulamentação da mídia, né? E ele pegava essa pedrada. Só que isso não era visível, por quê? Porque não tinha debate. Mas ele pegava a pedrada onde ele ia, que ele tocava nesse ponto. Quando o Haddad levantou essa bandeira, ele pegou de pedrada. Né? Eu estou falando aqui, provavelmente vou pegar pedrada de alguém. Ou seja, quando você está
propondo, olha o que você está fazendo, você está propondo um debate para a solução do problema. Por exemplo, quando você aponta que isso é um problema no processo eleitoral, isso é uma coisa completamente fora de controle, usada de maneira escusa para atender interesses escusos. Quando você aponta que isso é um problema, as pessoas já estão dizendo: o que tu estás sugerindo? Vamos censurar o WhatsApp? Vamos censurar a liberdade de expressão das pessoas? Não é isso que está em debate, pô. Não é sequer isso que está sendo colocado, pô. O que está sendo colocado é: a gente precisa sentar e refletir sobre qual é o impacto que isso tem no processo eleitoral. Porque se de fato isso é uma rede de desinformação, a gente precisa pensar como a gente vai lidar com isso. Agora, fato é que nem eu nem ninguém tem uma resposta concreta e prática para essa questão. Quando você propõe alguma espécie de regulamentação da mídia que na verdade desconcentre esse oligopólio, que produza uma diversidade de fontes de informação, você diversifique os núcleos de produção de informação, de circulação de informação, aí faz-se logo essa associação de que você está censurando a mídia e de que você, portanto, está apresentando uma proposta autoritária e está se encaminhando para um regime ditatorial. Se o Bolsonaro fizer qualquer sinal nesse sentido, essa carapuça vai servir para ele também. Agora, o que a gente precisa entender? Que se a gente parar para se perguntar quem é que coloca esse rótulo em qualquer candidato que levante essa bandeira, quem coloca esse rótulo? É o jornalista, quando está fazendo a entrevista. Vamos pensar numa regulamentação da mídia. Ah, candidato, mas aí você não acha que você está censurando a liberdade? Não estou censurando, eu estou justamente fazendo o contrário, pô. Existe um oligopólio que controla a produção e a circulação da informação e a gente quer quebrar para democratizar essa informação. Tal qual a entrevista que tem lançado muito por aí da Folha de São Paulo, do Haddad com a Folha de São Paulo. Sim. Que ele estava falando sobre a regulamentação da mídia e sobre o projeto dele de criminalização de propostas antidemocráticas. Sim, ele pegou de uma lapada lá. Grande. Né? Foi colocado contra a parede lá por conta dessa questão. A jornalista falou: o que significa isso? Né? O que o cara está dizendo? O cara está dizendo: olha, dentro do arco de quem está dentro de uma hierarquia do governo, tem que defender a democracia. Se o cara é funcionário público, né, ele não vai, em hipótese alguma, fazer apologia à tortura na rede social dele, sendo ele um servidor público. É isso que ele está dizendo, pô. Né? Ele fica com medo de dizer aquilo claramente porque ele está com medo de perder voto. Mas ele está dizendo o quê? Olha, o funcionário público, o servidor público que fizer apologia à tortura na sua rede social, ele vai responder criminalmente. Agora também tem uma questão aí que é a seguinte, cara. Eu acho que essa criminalização, essa judicialização do debate público também produz muito acirramento e pouco resultado prático. Que justamente uma coisa que eu ia falar agora, a questão do eu, particularmente, como uma pequena mídia e tal, eu sempre prego muito: eu posso não discordar do que tu dizes, mas morreria pelo teu direito de dizer. Voltaire na veia aí, né? Vou morrer defendendo o direito de você dizer a merda que você está falando. Eu acho que é um pouco por aí mesmo. Agora é o seguinte, essa coisa de que, por exemplo, eu vejo o candidato dizendo assim: a melhor censura, o instrumento mais democrático, né, o melhor meio de democratizar a informação é o controle remoto. Não é não. Não é porra nenhuma. Por quê? Porque a estrutura da produção e da circulação da informação está oligopolizada. A gente está falando aqui de informação como uma mercadoria e não como um direito. Né? Então a gente precisa sim pensar numa política pública. Né? Já é considerada mercadoria há muito tempo atrás. Sim, né? Mas a gente precisa pensar numa política pública que democratize o acesso a essa mercadoria chamada informação, porque além dela ser uma mercadoria, ela é antes de tudo um direito. E o brasileiro, ele está muito desinformado a respeito da estrutura da Constituição, da construção dos seus direitos, a ponto de
apoiar projetos políticos que transformam seus direitos em mercadoria. Não é? Quantos trabalhadores, quantos professores não estão batendo palma para a reforma trabalhista, achando que agora vão virar empresários porque tem canais no YouTube? Sim. Então, quer dizer, o que você está produzindo é uma insegurança jurídica no mundo do trabalho. Pô. Você vai estimular a precarização do trabalho. Né? Outro dia eu vi um colega postar na rede social, ou foi no WhatsApp, não lembro agora aqui. É um memezinho desses que circula pela internet. O problema do eleitor, o problema do brasileiro é achar que ele pode... Olha o conteúdo desta frase. O problema do brasileiro é achar que ele vai colocar o filho da empregada ou o filho do pedreiro na universidade, mantendo no poder o mesmo governo que transformou o engenheiro em Uber. Cara, quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, puta merda, eu vou entrar numa discussão, né, com essa pessoa, não vai valer a pena, velho, né? Vou me desgastar aqui, eu tô chegou num ponto que eu tava ficando com preguiça, né? Eu comecei a digitar e depois eu apaguei, não desconstruí. Mas ó, se a gente parar para pensar no conteúdo dessa frase, eu fico me perguntando, será que as pessoas realmente acham que o que a sociologia do trabalho chama de uberização das relações do trabalho? Porra, o aluno tá assistindo aula sobre isso em sala, velho. Se você perguntar para qualquer aluno que está se preparando para fazer o Enem aqui, ele sabe o que é a uberização das relações do trabalho. Ele sabe o que é a precarização do trabalho. Ou seja, esse garoto, ele está muito mais informado a respeito da realidade do mundo do trabalho do que o próprio professor. Então, quer dizer, eu fico me perguntando se as pessoas realmente acreditam que o processo de uberização das relações do trabalho é culpa do PT, velho. Né? Porque a precarização das relações de trabalho, ela é resultado... Primeiro, ela é um fenômeno mundial. Segundo, ela é resultado da estrutura que o capitalismo assume hoje. Não tá cheio de engenheiro dirigindo Uber por causa do PT, gente. Né? Mas se você vai para a esfera pública, como eu estou fazendo aqui agora, né? Você vai para a esfera pública e faz uma afirmação como essa, dizendo assim, cara, a sua fala, o seu meme, você tá louco, sabe? Se isso aqui de fato que você está falando está correto, se isso aqui realmente procede com a realidade, eu vou queimar todos os meus livros de sociologia do trabalho, cara, porque isso não faz sentido. O problema é que quando eu venho com um argumento de autoridade, isso não parece autoridade, isso parece arrogância no debate público. Mas você sabe por quê? Porque o brasileiro, ele tende a desqualificar o discurso não pelo seu conteúdo, mas pela fonte. Sim. Que o emite. Eu vi esse meme e eu não tive a mesma força, digamos assim, entre aspas, de apagar logo depois de escrever. Eu escrevi e a gente acabou caindo num debate meio extenso. E uma das coisas que ele disse, que eu posso colocar para você, é que facilitou-se muito o acesso à entrada da universidade, o que sobrecarregou o mercado. E a gente tem realmente esses dados de que o Brasil está muito mais diplomado do que estava há alguns anos atrás, e o mercado está realmente mais fechado, tanto é que nós temos a onda de desemprego, até quem tem diploma está tendo dificuldade. Então, se o problema é, vamos falar mal do PT? Vamos falar mal do PT então? Porque o problema central aí não é você diplomar uma quantidade exorbitante de pessoas e essas pessoas irem para o mercado informal. O cerne desse problema não está aí. A política pública do PT, ela é uma política desastrosa? É. Essa política de financiamento público da educação superior nas instituições privadas de ensino, isso é medonho, pô. Isso é medonho. Isso é medonho não é porque está inchando o mercado de trabalho com mão de obra diplomada e qualificada e o mercado não absorve. Gente, isso é rigorosamente absurdo, pô. E em que sentido isso é absurdo? Isso é absurdo por quê? Porque esse argumento ele ignora completamente o que
os estudos de sociologia do trabalho chamam de processo de flexibilização de acumulação flexível do capital. Né? Hoje, gente, há 30 anos atrás, há 40, 50 anos atrás, você ter qualificação, você ter formação era garantia de empregabilidade. O regime toyotista de produção, ele flexibiliza o processo de acumulação, de produção e acumulação do capital, de tal maneira que a sua formação não é mais garantia de empregabilidade. Você tem um processo produtivo hoje em que uma mão de obra desqualificada, ela é melhor, ela é mais interessante para o capitalista do que uma mão de obra qualificada. Formação, qualificação da mão de obra não é mais garantia de empregabilidade como foi há 30, 40 anos atrás. Pô. Isso é um fenômeno. Isso é resultado da forma como o capitalismo se estrutura hoje, gente. Né? Mas se você explica isso para uma pessoa numa discussão política, o seu argumento parece arrogante. Né? Ou seja, as pessoas... Olha, é como um amigo, o Aldeni diz. É como o Aldeni diz. De sociologia, amigo nosso. Né? Ele tem formação em história, formação em sociologia e dá aula junto com a gente nas escolas aqui em Belém. Ele diz assim, cara, eu vivi para ver as pessoas nutrindo um ódio ao conhecimento. As pessoas desprezam o conhecimento, as pessoas olham para o conhecimento histórico, para o conhecimento sociológico, conhecimento antropológico e olham para essas coisas como se fossem coisas de comunistas. Você está falando de ciência, você está falando de conhecimento produzido com base em métodos. Né? E as pessoas vão dizer assim, não, mas isso aí é alguém que vota no PT, esse cara, esse sociólogo, ele vota no PT. Quer dizer, você está ignorando o conhecimento científico. E o mais impressionante é professores. Tem professores, principalmente, não somente, né? Tem muitos professores na área de humanas que têm se posicionado dessa maneira, muito por conta dessa radicalização, mas no sentido assim, né, eu percebo muito mais isso nos professores de outras áreas. O colega, mas aí o professor tem que respeitar a opinião do aluno, né? O professor tem que levar em consideração a opinião do aluno. Eu falei, cara, não, ninguém desrespeita aluno em sala, velho. Ninguém diz para o aluno calar a boca. Só que quando você, sei lá, se você é de química, você não coloca uma reação química no quadro e diz, gente, olha, esse elemento quando reage com esse, libera tanto de energia, tanto mal não sei do que lá, e o produto que resulta daqui é esse aqui. O aluno não levanta a mão e diz assim, olha, professor, na minha opinião deveria resultar em tanto de energia aí, professor. Na minha opinião. Quer dizer, o conhecimento químico ele não está sujeito à opinião do aluno. O conhecimento na área de ciências humanas ele também não está sujeito a opiniões. O que ele está sujeito é a verificação da realidade social com base em métodos. Né? E ninguém está dizendo para o aluno que ele é um ignorante, que ele não deve opinar. Mas que o aluno deve se servir de métodos para fazer esse tipo de trabalho. Perfeito? Então, esse desprezo pelo conhecimento, ele é um dos elementos que compõem isso que a gente estava chamando no início de fascistização da vida social. Quem é que numa ditadura fascista, quem é que é perseguido? Quem é que é enquadrado? Quem é encostado na parede? Os intelectuais, pô. Né? Então eles justamente podem criticar o governo. Né? A análise crítica vem daí. Né? Qualquer análise crítica será desprezada numa estrutura social como essa. Aí a gente na questão de respeito à opinião do aluno, a gente toca em outro ponto interessante que está muito em pauta hoje, que é a escola sem partido. Colocações? Cara, assim, o escola sem partido, ele parte de uma premissa que é válida, que é verdadeira, que inclusive é democrática. Mas assim, que premissa é essa? É a premissa que prima pela pluralidade no ensino. A ideia de que o ensino, a escolarização do jovem, da criança, ela deve se orientar por uma pluralidade de referenciais teóricos e de ideias. Ou seja, o escola sem partido, ele parte daí. Tanto que o nome é escola sem partido. Ou seja, você não vai
para a sala de aula, em tese, o que está sendo defendido é, você não vai para a sala de aula para fazer proselitismo político, proselitismo religioso. Você vai escolarizar com base numa pluralidade. Ele parte daí. Só que ele atinge um objetivo completamente farsesco, completamente falso, completamente violento, completamente antidemocrático, para não dizer fascista. E né? na questão... Em que sentido eu te digo isso? Porque na prática ele parte dessa premissa para atingir uma ideia de silenciamento de determinados discursos. Tal discurso não pode. Esse discurso aqui não é ideologia de gênero, né, que é uma coisa que a rigor não existe nas escolas, né? Ideologia de gênero não cabe. Na verdade, o que está se produzindo, o verdadeiro projeto de Escola Sem Partido, é o filtro. Né? É o filtro de silenciamento para determinadas formas de ensinar e para determinados conteúdos discursivos e determinados conteúdos políticos dentro da escola. O que é rigorosamente absurdo. Por quê? Porque ensinar é um ato político, pô. Né? Não se ensina ninguém, não se escolariza crianças sem um projeto político pedagógico. Então nós precisamos de um ministro da educação? Então isso é uma constatação óbvia. Você precisa de políticas públicas para a educação. Não se educa uma sociedade sem política. Não se dá aula sem política. Quando você escolhe um texto para dar aula, esta é uma escolha política. Quando você seleciona uma questão para avaliar, esta é uma escolha política. E eu me recuso a pensar que essas pessoas desconhecem essa premissa. Essas pessoas, elas estão mal intencionadas. Elas não são ignorantes. Os idealizadores do projeto Escola Sem Partido, Miguel Najib, ele não é ignorante, ele tem formação. Ele está mal intencionado. É diferente. Temos o caso da violência extrema contra o professor e contra a escola, da deputada que viabilizou um número de denúncia a professores não parciais, que incentiva alunos, crianças, jovens e adolescentes a filmarem seus professores e denunciar como imparcialidade, ideologia comunista e... Gente, assim, cara, eu não me incomodo que meus alunos filmem minha aula, né? Eu acho que essa é uma coisa assim, tudo bem, vamos assumir que chegaram lá 100 vídeos de professores dando as suas aulas dentro de uma linha que ela considera inapropriada. O professor está dando aula lá de, sei lá, está falando sobre sexualidade na Idade Média. O professor de história está dando aula de sexualidade na Idade Média. Ela considera inapropriado aquilo ali. Ela vai fazer o que com esse vídeo? Que medidas cabíveis a legislação brasileira prevê? A lei brasileira criminaliza uma aula de sexualidade na Idade Média? Isso é absurdo. Né? Vai fazer o que com esse vídeo? O máximo que ela vai conseguir fazer é difamar a imagem do professor nas redes sociais. É o máximo que se atinge com uma perspectiva como essa. E eu acho que o professor não tem que ter medo. Por quê? Porque o professor, quando ele vai para uma sala de aula, ele está indo fazer uma atividade pública. O professor não tem que se esconder. Né? O professor está indo para exercer uma função que é pública, que é própria da esfera pública. Né? Meu filho, você tem necessidade de filmar filme? Não tem problema nenhum. Me avise antes, só para eu me preparar aqui, né? Ficar bonitinho. Né? Mas eu, particularmente, não tenho problema nenhum com o aluno filmando, com o aluno gravando. A aula o que eu falo em sala de aula é rigorosamente a forma como eu me posiciono em qualquer espaço público. Dito isso, eu acho que os professores não deveriam... assim, isso é claramente uma ameaça, isso viola claramente a liberdade de expressão, a liberdade de ensinar, né? Viola a legislação brasileira no sentido de que a liberdade de cátedra, né, ela é uma prerrogativa do professor e claramente ela está sendo violada, mas eu acho assim, os professores não deveriam se sentir ofendidos na sua honra com relação a isso. Eu já passei por essa situação, né, em uma das escolas que eu trabalho, de ter sido filmado, né, e de ter um deputado, né, conhecido aqui em Belém, veiculou uma imagem minha.
Mas, cara, a conclusão que eu cheguei é a seguinte: eu acho que se a minha prática docente ela incomoda essas pessoas, eu tenho a certeza absoluta de que eu estou fazendo a coisa certa.